Segundo Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Segundo Reis, capítulo 6, até o versículo 7. A palavra de Deus diz: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Senhor, tua palavra está diante de nós e há uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua voz nesse lugar. E é esse o nosso interesse. Nenhum de nós veio aqui para ouvir homens com suas doutrinas e filosofias, mas ouvir a palavra que sai da tua boca, que é alimento, que nos abençoa, que nos fortalece. É essa que nós precisamos. E abrimos o nosso coração para recebê-la, pedindo ao Senhor que fale conosco, meu Deus. Que as barreiras sejam quebradas para que nós possamos ouvir a tua voz. Eu entrego a minha vida a Ti e peço Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Espírito Santo para que eu tenha o poder de Deus para pregar a palavra do Senhor da forma como Deus deseja e ela possa tocar nos nossos corações. É o que eu te peço, orando junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto do profeta Eliseu, do seu cotidiano, e como nós já vimos na Bíblia algumas vezes, o profeta no tempo do Antigo Testamento era aquele que era incumbido de trazer a palavra de Deus, era o porta-voz de Deus, vamos dizer assim, era alguém que estava ali representando Deus, em nome de Deus. Naquele tempo Deus não falava a todas as pessoas. Não era como temos hoje no Novo Testamento a oportunidade de termos um acesso direto a Deus. O acesso era restrito e Deus falava através dos seus profetas que traziam a palavra de Deus para aquela geração. Hoje na igreja isso não acontece mais, porque a Bíblia diz que nós somos reino e sacerdotes. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, todos nós somos sacerdócio santo, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus deu a cada crente um sacerdócio. Todos nós hoje temos a incumbência de ser profetas, porque Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então confiou a nós a propagação da palavra de Deus. Bem diferente daquele tempo, todos hoje somos profetas. Talvez você não entenda isso, espere alguém com um dom específico de profecia, que também existe e é relatado na Bíblia, mas, independente deste dom específico, você recebeu de Deus o ministério profético, a função de anunciar a palavra de Deus. Isso é o ministério profético. Nós somos, segundo a Bíblia, embaixadores da parte de Deus. Deus qualifica assim a igreja. E o que faz um embaixador? Ele representa o seu país, ele representa a autoridade do seu país. O embaixador de Deus, ele representa Deus. São funções que Deus deu à igreja e que nós hoje precisamos exercê-la. E esse texto que a gente leu traz uma mensagem de Deus. Não talvez tão clara ou específica, mas que está contida no episódio aqui narrado. Há um milagre aqui acontecendo, um milagre no âmbito físico, porque um machado pesado afundou na água e depois ele vai flutuar.
E a gente sabe que o ferro não flutua, não é? Então houve uma intervenção divina aqui para que algo sobrenatural acontecesse. Mas há uma mensagem de Deus nesses acontecimentos. Tudo aqui faz sentido, as coisas de Deus não são por acaso. Então, todo o contexto da palavra de Deus, nós podemos encontrar passagens, mensagens que Deus quer tratar conosco, através até dos detalhes que aqui se encontram. Eu disse a você que Eliseu era um profeta, e nesse momento, Eliseu, ele dirigia o que chamamos de uma escola de profetas. Seria mais ou menos como uma igreja, se a gente trouxesse para a nossa realidade, em que pessoas estavam ali seguindo o profeta, aprendendo com ele. O profeta tinha discípulos também que se acercavam dele para aprender. Aí você diz, mas como é que profecia se aprende, se profecia é um dom? Pensa na profecia como a que eu te falei aqui. Você está aqui essa manhã como um discípulo, aprendendo profecia. Você está recebendo conhecimento para repassar esse conhecimento, ou não? Você recebe a palavra para depois compartilhá-la. Você, como profeta de Deus, ao receber na igreja o ensinamento, sai daqui com a incumbência de compartilhar. Então, a escola de profeta vista no Antigo Testamento se assemelha nesse sentido à igreja, onde pessoas estão diante do profeta querendo aprender. Só que hoje temos uma situação ainda melhor, porque todos nós já somos profetas. Todos nós já temos essa incumbência, esse relacionamento direto com Deus. Você não precisa que Deus fale a mim para depois falar a você, embora seja importante a minha função como pastor, no sentido de cuidar, no sentido de ser mestre para ensinar. O relacionamento com Deus eu não tenho através de você ou por você. Você o tem diretamente. Naquele tempo não, só quem tinha o canal com Deus era Eliseu. Os discípulos estavam ali meio que para tomar do mestre aquela possibilidade, porque não tinham cada um deles um acesso direto a Deus. E aqui o texto nos fala de uma escola de profetas, em que todos habitavam juntos, né? Era uma casa onde todos estavam ali juntos, aprendiam, cada dia era um dia de aprendizado das coisas de Deus, daquilo que o profeta poderia ensinar para eles. E os milagres de Eliseu, durante o seu ministério, ficaram notórios. A Bíblia relata diversos desses milagres. E quanto mais Deus realizava milagres através de Eliseu, mais pessoas se interessavam em procurar Eliseu para aprender alguma coisa. Isso é natural. A sua fama, né, ela foi se expandindo naquele momento, pelas coisas que Deus fazia através dele. Então mais seguidores foram chegando, mais pessoas foram interessando-se em aprender com Eliseu, em participar daquela escola de profeta. E aí com isso o número de seguidores, o número de discípulos cresceu bastante. E aí chegamos ao texto, aonde o versículo 1 nos diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Foi a constatação. Chegou muita gente foi habitar naquele lugar. A escola era também a casa deles, eles moravam ali com Eliseu. E quanto mais gente chegava, mais apertado ficava aquele lugar. E aí qual foi a conclusão simples? Esse lugar está pequeno para nós. Não está cabendo o número de gente, está se tornando estreito esse lugar para a gente. E isso então, irmãos, mostra que os seus discípulos vão até Eliseu apresentando esse problema. Porque Eliseu, repito, é o representante de Deus. Naquele tempo o profeta tinha essa incumbência de ser o representante de Deus. Então ir falar com Eliseu era como se estivesse indo falar com Deus, naquele contexto daquela época. Porque Eliseu é que recebia a palavra de Deus. A necessidade eles viram, mas eles apresentam essa necessidade a Eliseu.
e dizem, olha, temos que fazer alguma coisa, porque está acontecendo desse lugar se tornar muito estreito para todos nós habitarmos juntos aqui. Então, comparando isso à casa de profetas, como eu disse, que se assemelha na sua funcionalidade à igreja, quando nós compramos esse imóvel aqui, praticamente a mesma coisa aconteceu. Nós, como igreja, começamos a perceber o quanto era estreito aquele lugar. Alguém lembra do outro imóvel? Era estreito mesmo, né? O primeiro foi o pior ainda, né? Além de estreito, era curto. O outro era só estreito, era comprido, mas era estreito. O primeiro era estreito e curto, então era um quadradinho, né? Mas esse segundo imóvel que a gente alugava era comprido e estreito. E a igreja crescendo, né? Se fez necessária uma mudança, um projeto de mudança. Mas não é sobre isso que praticamente que eu quero falar contigo, mas das lições que esse texto traz para nós. A igreja, de uma forma geral, assim como a casa dos profetas, ela é um organismo vivo, que está sempre em crescimento. Concorda, irmãos? Deus não programa uma igreja para estacionar. Ah, bom, estamos aqui. Se você que estava aqui no início e participou daquele primeiro imóvelzinho lá de 45 metros quadrados, que a gente alugou, o quadradinho, você diria, bom, quando mudamos para a Rua São Cristóvão, agora temos um lugar maior, cabiam ali 150 cadeiras. Poxa, tá bom, já chegamos ao que está suficiente, não precisamos mais do que isso. Só que a igreja, ela cresce, queridos, e ela precisa crescer, porque ela é um organismo vivo. Se o crescimento para, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa fora do comum acontecendo. Então, é natural que a obra de Deus cresça, assim como foi com a escola de profetas de Eliseu. Ela cresceu e ela ia continuar crescendo, ia continuar aumentando, e as necessidades começam a aparecer conforme o tempo. Então nós, como igreja, não podemos ter uma visão fechada e exclusivista de colocar uma cerca naquilo que Deus quer fazer. A igreja, o natural para ela, como um organismo vivo, o corpo de Cristo, é que ela realmente cresça. Então, queridos, olhando para esse texto aqui, nós vamos entender como é que esses profetas, como é que esses discípulos enfrentaram a situação. Viram a necessidade e traçaram aqui um plano de ação. No versículo 2 diz assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar em que habitemos. Eles vão a Eliseu e apresentam o plano de ação. A resposta é de Eliseu. Ele é o líder, ele é o representante de Deus naquele contexto. Então esperam dele uma resposta, vem com um plano pronto. Olha, o plano é esse, vamos até algum lugar mais espaçoso, vamos cortar madeira, vamos construir, vamos erguer vigas, vamos fazer um lugar maior e melhor para que a gente possa habitar juntos. E receberam no versículo 2 a autorização de Eliseu. O que Eliseu respondeu? Ide. Ou seja, ele falou, ok, concordo. Podem ir, podem fazer, esse plano é coerente, podem continuar com ele, não é? E aí, interessante também, é que eles tomaram para si essa responsabilidade. Um pouco diferente do que a gente faz hoje, né? Nós compramos aqui, nós compramos o outro imóvel ali, mas nós contratamos uma empresa, né? Um pessoal para fazer, os trabalhadores e tal. Eles aqui não contrataram uma empreiteira. A empreiteira foram eles mesmos. Aí eu pergunto, será que a obra sairia se a gente tivesse que botar a mão no tijolo, irmãos? Será? Pode ser, né? Não sei, não sabemos, né? Mas o interessante aqui é que ninguém pensou em contratar alguém para fazer o serviço. O plano deles era nós. Vamos até o Jordão, vamos tomar cada um de nós uma viga e vamos construir o lugar onde nós habitaremos.
Veja a disposição da igreja para crescer. Essa é uma disposição contagiante. Todos estavam contagiados com essa determinação, com essa disposição de arregaçar as mangas, botar as mãos à obra. Cada um de nós vai pegar uma viga, cada um de nós vai cortar uma madeira, cada um de nós vai fazer esse trabalho. Eles mesmos pegaram as ferramentas e eles mesmos começaram a fazer a obra. E Eliseu disse, ide, ele autorizou. Mas uma coisa interessante está no versículo 3, diz assim, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Um deles disse assim, Eliseu, tudo bem, você autorizou, mas seria muito bom que você fosse conosco. Vá com a gente também, participe dessa obra. E simbolicamente, o que isso quer dizer? Quem Eliseu representa aqui nesse texto? Deus. O homem que representa Deus. Uma coisa é Deus autorizar, outra coisa é Deus ir com a gente, né? Veja alguns exemplos bíblicos sobre isso. Não era a vontade de Deus inicialmente que Israel tivesse um rei. Concorda? Você leu na história isso? Mas Deus autorizou que Saul, fosse levantado rei. Foi uma autorização e ele até o ungiu para isso. Mas não era uma vontade original de Deus, entende? Então o símbolo aqui é o seguinte, olha, nós vamos fazer, mas nós queremos que Deus vá conosco. Houve outra situação bíblica em que isso aconteceu, quando o povo de Deus, por tantos pecados lá da caminhada no deserto, Deus um dia disse, olha, eu não vou mais com vocês. Vocês vão continuar essa caminhada no deserto sem mim, está lá no livro de Êxodo. Ele disse, eu vou mandar o meu anjo. E aí o que o povo disse? Não, anjo não serve. Se o Senhor não for conosco, nós também não iremos. Entende, irmãos? Uma coisa é Deus autorizar, outra coisa é Deus ir junto com a gente. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus querer, de fato, né? Há uma diferença entre um ato permissivo de Deus e um ato da sua vontade. E aqui o que eles queriam era não apenas que Eliseu permitisse, mas que Eliseu estivesse lá. Porque, irmãos, quando nós queremos fazer alguma coisa, o mais importante é que Deus esteja lá. Você tem planos para a sua vida, você tem decisões, você tem sonhos para o seu futuro. E pode ser que Deus os permita, mas mais importante do que Ele permitir é que Ele esteja lá com você. Porque se alguma coisa dá errado, queridos, quem vai segurar é Deus, entende? E Eliseu vai mostrar exatamente que isso aqui é verdadeiro. Porque eles disseram, Eliseu, seria bom que você fosse conosco. Ele diz, eu vou. E aí ele vai. Mas o símbolo que está por trás disso, queridos, é essa necessidade de nós termos sempre a presença de Deus conosco. Aí você diz, mas Deus está sempre conosco. Mais ou menos, irmãos. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Mas onde um sozinho está, nem sempre Deus está. Deus pode permitir, mas não ir com você. Deus pode dizer, vai, eu mando até um anjo com você, mas não ir junto com você. É muito importante que Deus vá junto com a gente, nos nossos planos e nos nossos projetos. Que não seja só uma permissão, mas que seja de fato uma presença, irmãos. A gente pode fazer muita coisa sem Deus. Sabia disso? O que é isso? Pode. Veja o que o mundo constrói aí. A maioria das pessoas não tem Deus. Veja o que o homem realiza. Veja as grandes obras humanas. A maioria delas não foram feitas com a presença de Deus. Foram feitas por homens. Muitas coisas grandes podem ser feitas pelos homens. Mas as coisas boas, realmente duradouras, só podem ser feitas quando Deus está presente, irmãos. Então, mais importante do que Ele autorizar, é Ele estar conosco o tempo todo para nos abençoar e principalmente para consertar quando as coisas dão errado. Porque quando a gente faz as coisas sem Deus, a grande probabilidade delas darem errado. E eu preciso de Deus para consertar os meus erros. Eu preciso de Deus para corrigir o meu rumo.
para corrigir a minha caminhada. Saul foi permitido por Deus, mas durante a sua caminhada como rei, ele só se afastou de Deus. Por isso o seu reinado não teve continuação. Por isso Deus colocou outro no seu lugar, que teria um coração segundo Deus, como diz a palavra de Deus. Então, veja só como a gente aprende com essas lições, não é? Se eu estou edificando a obra de Deus, se a igreja está querendo crescer, se a igreja está querendo comprar outro imóvel, se a igreja está querendo aumentar esse, se a igreja está querendo reformar, se a igreja está querendo isso ou aquilo, tudo é muito bonito. Mas se Deus não estiver com a gente no negócio, irmãos, há grande chance de dar errado, ou de mesmo que dê certo, não seja de fato uma vontade de Deus aquilo que nós fizemos e seja apenas uma permissão de Deus. E o fato de Deus estar conosco, uma outra lição que o texto me dá, está no versículo 4, que diz assim: e foi com eles. Então quem foi com eles? Eliseu, representante de Deus. Chegados ao Jordão, fizeram o quê? Cortaram madeira. Cortar madeira, irmãos, é trabalhar. Amém? Você já cortou madeira? Já? Já lenhou? Já? Pá, pá. Olha, eu não tive essa experiência, mas deve ser cansativo. Quem já cortou madeira aqui? Alguém cortou madeira? Cansa cortar madeira? O que você acha? Hein? Dá calo na mão? Serrote? Machado? Qualquer jeito. Talvez o mais fácil seja a serra elétrica. Mas não tinha serra elétrica naquele tempo. Então cortaram madeira. Cortar madeira é símbolo de suor. Cortar madeira é símbolo de trabalho. E uma coisa que a gente precisa entender é que o fato de Deus estar conosco não nos livra do trabalho. Às vezes as pessoas têm uma visão errada: Deus está comigo, eu não preciso trabalhar. Muito pelo contrário, é aí que você tem que trabalhar mesmo, porque Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Deus abençoa as suas mãos. Coloque mãos à obra e Deus abençoa as suas mãos. Toda vez que você arregaçar as mangas e colocar as mãos no arado, Deus abençoará as suas mãos. O fato de estarmos com Deus não nos livra do trabalho, pelo contrário, nos dá mais trabalho ainda, irmãos. É mais trabalhoso andar com Deus do que andar sem Deus, sabia disso? Andar sem Deus é mais fácil do que andar com Deus. Quem não quer trabalhar, a Bíblia diz, não coma. Quem não quer trabalhar não serve para andar com Deus. Coloque isso no teu coração. Vida com Deus é vida de trabalho. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá em João. Então a vida com Deus é vida de trabalho. Deus não abençoa vagabundo, Deus não chamou nenhum vagabundo para ser seu discípulo. Todos que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa. Pedro estava nas redes com André, com João, com Tiago, trabalhando. Mateus estava na coletoria. Todos estavam fazendo alguma coisa quando foram chamados por Jesus. Vida com Deus é vida de trabalho. E eles estavam ali cortando madeira. O Pai trabalha, Jesus trabalha, e eu vou ficar na rede. O que você acha? O Pai trabalha, Jesus trabalha, mas não, eu sou filho do rei. Tem gente que pensa isso, né? Sou filho do rei. Filho do rei parece o príncipe, né? Que nasceu lá, o neto da rainha da Inglaterra, né? Todo mundo fica, né? Me mimando, bota um lacinho na minha cabeça, comidinha na hora certa, naninha, né? Essa imagem que alguns crentes hoje têm de filho do rei. Filho do rei quer dizer o seguinte: não preciso trabalhar, eu sou o filhinho do rei. Isso é filhinho de papai, está entendendo? Isso não é filho do rei. Filho do rei é príncipe, filho do rei vai à guerra. Filho do rei pega na espada, filho do rei trabalha. Entendeu isso? É completamente errada a imagem de filho do rei que algumas igrejas passam, que alguns crentes imaginam. Filho do rei não te dá o direito de viver como um mimado, esperando sempre que as coisas caiam do céu, ou que alguém faça alguma coisa para você, ou te dê colherzinha na boca. Não é assim que funciona. Se o Pai trabalha, se Jesus trabalha, nós precisamos botar a mão no arado e não olhar para trás.
Trabalhe e você vai ver como Deus vai abençoar o seu trabalho. Quer investir em alguma coisa? Invista em trabalho. E você vai ver o quanto Deus vai abençoar o seu trabalho. Não invista em aplicações, invista em trabalho. E Deus abençoa o seu trabalho. Ele vai colocar as mãos nas suas mãos. E aonde você tocar, abençoado será. Não é o que diz a Bíblia? Tudo que você puser as mãos será bem sucedido. Porque você é de fato um filho de Deus que põe a mão. Então você pôs a mão, Deus põe a mão em cima e Ele abençoa. É assim que funciona. E assim eles fizeram, começaram a cortar madeira. Outra lição do texto está no verso 5, em que diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Sabe o que esse texto me fala? O seguinte: que eles estavam fazendo a obra era de Deus, Deus estava com eles, mas eles não eram ricos. Rico já tem machado emprestado, irmão? Fala sério. Rico compra 10 tipos de machado para cortar uma planta, não é? Rico escolhe assim, ele abre a gaveta, tem assim 30 machados aqui, todos os tamanhos e qualidade para você escolher. Pobre não, pobre pega o machado emprestado. Vai no vizinho e fala assim: pode me emprestar o seu machado aí, porque eu tenho que fazer uma obra ali. Sabe o que isso mostra, irmão? Que a teologia da prosperidade está completamente errada, veio do inferno. Ah, não, você é crente, você tem que ser rico. Você é crente, você tem que ter dinheiro. A igreja que tem dinheiro é que a igreja é boa, né? Irmão, a gente pode fazer até com a coisa emprestada. O problema não é dinheiro. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Recursos Deus tem de sobra, mas disposição Ele espera de mim. Recursos Deus tem, irmãos, mas disposição Ele quer ver em mim. E o que Ele quer ver em mim é disposição daquele tipo que não dá desculpa. Tem gente que diz assim: eu gostaria tanto de fazer a obra de Deus, mas eu não tenho os recursos. O dia que Deus me der os recursos, aí eu faço. Irmão, enquanto Deus não te dá o recurso, pede emprestado para alguém e faz. Pede emprestado um machado. Olha, por favor, não me acude, eu não estou dizendo para você pedir dinheiro emprestado para dar dízimo e oferta na igreja, não. Pelo amor de Deus, não deturpa a minha palavra, tá? Mas, se não tem o recurso, não é vergonha pedir emprestado. O importante é fazer, irmãos. Tem que ser feito. Se eu espero sempre a situação ideal para fazer, eu acabo não fazendo. Se eu fico esperando, o dia que eu tiver, aí eu vou fazer, o dia que eu tiver tudo prontinho, o dia que eu for rico, aí você não vai fazer nunca. Eu já disse aqui várias vezes, a gente hoje vê o Pelé, o maior jogador do mundo, né? O maior tal. Se o Pelé esperasse só jogar no Maracanã, ele não seria o Pelé. Para ele ser o Pelé, ele começou a jogar no campinho de várzea, lá do interior, lá do lugar que ele morava, lá em Santos, sei lá onde. Aquele campinho cheio de buraco, que a água fazia poça, que o trave não tinha rede. Foi ali que o Pelé começou jogando. Aí você tem o talento do Pelé, mas diz assim: eu só jogo se for no Maracanã, com refletor bonito, passando na internet, com árbitro de vídeo, que agora está na moda. Aí eu jogo. Aí você nunca vai ser o Pelé, entendeu isso? É no pouco que a gente tem que ser fiel. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas a pessoa quer ir direto para o muito. O machado era emprestado, está lá o cara trabalhando. O importa é trabalhar. Se você ficar esperando, o dia que eu comprar o machado eu vou. Mas a necessidade é agora, o lugar está apertado agora. Não dá para esperar você comprar um machado. Não, mas se for de Deus, Ele vai me dar o machado. Não é assim que funciona, gente. Para com essa superstição. Faz o que tiver que fazer com o que você tiver, e Deus é quem abençoa a obra. Deus é quem abençoa a sua vida. O machado emprestado, porque eles não tinham condição. Era um instrumento caro na época. Machado de metal era algo caro, irmãos. Era de metal, a Bíblia diz que era de metal. Se fosse de pedra, talvez fosse mais barato, mas era algo caro para os padrões da época. Então ninguém precisa ser rico para fazer a obra de Deus.
Tira da tua cabeça que quem tem que fazer a obra de Deus é quem ganha mais na igreja. Todos aqui podem fazer a obra de Deus. Concorda comigo? Todos nós podemos fazer a obra de Deus. E Deus nos chama para isso, seja emprestado ou não. E eles estavam trabalhando, e aí o cara pegou o machado emprestado, e a Bíblia diz que aconteceu o quê? Caiu na água. Coitado do cara, o que ele fez? Ai, meu machado, o que eu faço agora? O machado emprestado, eu não tinha dinheiro para comprar um, agora ainda tem. Quando eu tiver dinheiro, eu tenho que pagar o que eu te peguei emprestado. Olha como é que eu estou enrascado agora. Sabe o que isso quer dizer, espiritualmente? É que o fato de eu estar fazendo a obra de Deus com o recurso que eu tiver, com a presença de Deus, não me livra de passar por uma aflição na vida. A gente às vezes pensa que porque eu estou fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar sempre certo. Tudo vai dar 100% certo do jeito que eu quero. A primeira coisa que não dá certo, eu desisto e começo a reclamar de Deus, dizendo, inútil é servir a Deus. Já leu lá em Malaquias capítulo 3? Inútil é servir a Deus. Que me adianta? Andar de jejum diante do Senhor dos Exércitos, fazer tudo certinho, agora meu machado cai na água. E agora como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar essa porcaria desse machado? É o que muita gente faz hoje, irmãos. Começa a fazer a obra de Deus e acha que por isso tem que ser imune a tudo. Não pode ter uma tristeza, não pode ter um percalço, não pode ter um problema. Isso não é verdade. Tudo acontece igualmente a todos, é o que diz a Bíblia Sagrada. Eu não posso desistir de fazer a obra por causa das dificuldades, por causa dos problemas e, que dirá, pelas unhas encravadas. E tem gente com uma unha encravada não quer vir à igreja. Né, irmãos? Tem gente que porque, eu estou mal hoje, porque quebrou minha unha. Fiz ontem no cabeleireiro, olha, quebrou. Estou em crise hoje. Está faltando supapo nessa gente, não está, irmãos? O machado caiu na água. E o cabra gritou, ai meu Deus, meu machado, e agora o que vai ser de mim? A diferença da vida de quem serve a Deus para a vida de quem não serve a Deus, irmãos, não são as coisas que a gente passa. A chuva cai sobre bons e maus, o sol também se levanta sobre bons e maus, Jesus ensinou. Então, o que diferencia alguém que está fiel a Deus e alguém que não está fiel a Deus, não é o que um passa e o outro não passa. Eu fico encasquetado com isso e a gente fala umas coisas que eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho. Eu sei que é com boa intenção, mas existe o ditado que diz que de boa intenção... vocês são bons de ditados, hein? De boa intenção o inferno está cheio, né? Veja só, eu às vezes vejo no Facebook, outro dia mesmo eu vi lá, o cara botou assim, a pessoa, olha, Deus existe mesmo. Por quê? Porque eu estava no ônibus, o ônibus caiu, dei 5 cambalhotas na ribanceira, caiu lá do outro lado, arrebentou tudo, quebrou tudo, e eu fiquei vivo. É a prova de que Deus existe. E se o mundo tivesse dado e morresse todo mundo, quer dizer Deus que não existe? Já parou para pensar no que a gente fala? Quer dizer, se tem um acidente de carro e salva todo mundo, Deus existe. Mas se tem um acidente de carro e morre todo mundo, Deus não existe. E se quem estiver no carro for crente, então, aí que Deus não existe mesmo. Já pensou como a gente fala essas coisas, irmãos? Eu sei que a intenção é boa, mas não convém. O que mostra que Deus existe ou não, não são as coisas que acontecem, mas são as coisas que aconteceram. Você lembra de João 3,16? Deus amou, lá no passado, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou lá atrás e Ele me salvou. Se eu morrer agora, daqui a uma semana, de acidente ou de catapora, não importa. Deus continua sendo Deus. Mas Ele salvou, coisa que ninguém poderia fazer. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz a Bíblia. Isso ninguém pode fazer. Tirar alguém da morte para a vida ninguém pode fazer, mas Deus pode fazer. Então, por mais emocionado que a gente fique, com grandes coisas acontecem, quando grandes livramentos ocorrem, devemos sim atribuir a Deus, mas atribuir a Deus com gratidão. Olha, Deus me livrou. Isso não me dá glória, isso só me dá motivo para responsabilidade.
Quer dizer que Deus espera muito mais de mim. Por isso Ele me livrou para eu continuar vivo. Se já tivesse o suficiente, Ele me levava para Ele. E eu morria naquele acidente. Mas já que Ele me livrou, quer dizer que Ele tem muito mais para fazer, eu estou fazendo pouco. Ele me deu uma chancezinha de fazer um pouco mais. Mas a gente não encara assim. Então machados podem ser perdidos. Coisas podem acontecer quando a gente passa problema, mesmo fazendo a obra de Deus. O que livra, o que não livra, o que acontece ou deixa de acontecer, não é isso que vai determinar se eu estou fazendo ou não a coisa certa, ou se eu sou diferente das demais pessoas. Não são os problemas que são a diferença. A diferença é o milagre que Deus pode fazer. E aí Ele pode fazer. O versículo 6 diz assim: perguntou o homem de Deus. Quem é o homem de Deus aqui? Deus. Onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali. E fez flutuar o ferro. O impossível, quem fez? Deus. O milagre. Isso é que é a diferença, irmãos. O impossível, quem fez? A Deus. Veja bem, ter um acidente de avião e alguém sobreviver é impossível? Não. Acontece aí toda hora. Ter um acidente e morrer todo mundo também é muito mais provável. Mas não é impossível alguém sobreviver. Alguém sair ileso de um acidente, alguém caiu uma casa e não caiu um pedaço em mim. Isso não é impossível, isso acontece. Mas coisas impossíveis, quem faz é Deus. E a diferença entre quem crê e quem não crê é que sobre nós coisas impossíveis acontecem. A mais impossível dela foi a minha salvação. Tirou-me da morte, me deu vida, sendo eu quem sou até o dia de hoje. Isso é a coisa mais impossível. E o mais impossível ainda é que eu, quando morrer, não morrerei eternamente, mas viverei, porque creio em Jesus. Então o impossível, o milagre, Deus ainda faz. Quando compramos isso aqui, foi um milagre. Porque não era humanamente possível que a minha proposta fosse aceita por aquela pessoa se não fosse uma intervenção de Deus. Foi uma proposta indecente, irmãos. No bom sentido. Mas o milagre, quem faz é Deus. Então machados vão cair, coisas vamos perder, mas o impossível, quem fará? É Deus. Ele fará o impossível, se for preciso, para nos abençoar e para que a obra continue andando, porque Deus é o maior interessado na obra. Por isso eu sempre orei aqui na igreja: Senhor, sustenta essa igreja, enquanto ela for interessante para o Senhor. Porque se Deus não tiver mais interesse nela, é melhor que ela feche. Porque a igreja pode existir sem Deus, sabia disso? Quantas igrejas por aí existem sem Deus? Existem. Tem pessoas, tem programação, tem quermesse, tem novena, tem um monte de coisa. Tudo acontece, mas Deus não está ali. E eu não quero que isso aconteça. Porque Deus é quem tem que abençoar a sua obra. Se acidentes vão acontecer, se coisas ruins podem acontecer, eu tenho certeza que Deus está aqui para fazer o milagre. Não foram só mar de rosas nesses anos todos. Coisas muito ruins já aconteceram. Mas como Deus estava aqui, Ele fez o impossível. Machados já flutuaram muitas vezes aqui. E aí eu quero terminar essa mensagem trazendo para a gente uma lição que a gente precisa aprender de uma vez por todas. Nós estamos edificando. Você edifica a igreja. Mas você tem um edifício também para construir. Paulo falava disso, a sua própria vida cristã. Concorda comigo? Você está edificando a sua vida cristã. Pelo menos deveria estar. Você está envolvido num projeto de melhorar a sua vida até a vinda de Jesus. Você quer ser uma pessoa melhor ou está satisfeito como está? Tem alguém satisfeito com o jeito que está? Chama aí para a gente bater palma. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar, eu quero ser mais santo. Você quer? Então a gente está num projeto de edificação da nossa vida. E nesse projeto a gente pode perder alguma coisa.
Todo dia na vida a gente pode perder alguma coisa. Quando você menos espera, você perde alguma coisa. Você perde um emprego, você perde a saúde, você perde um ente querido. A vida é assim. Só que uma coisa eu digo, quando você está edificando a sua vida na presença de Deus, aquilo que você perder, Deus pode restaurar. Como foi com aquele machado emprestado que caiu, que alguém disse, olha, não tem jeito. Se não tem jeito, não era porque a coisa era rasa, não, é porque o troço era fundo. Água escura, lamacenta, turva, chão de lodo. Senão o cara mergulhava e pegava, tentava, mas ele falou, não tem jeito, caiu, já era. Sumiu para sempre. E aí Eliseu vai e faz o milagre, faz aquilo flutuar, coisa impensável aconteceu. Então, no meio do decurso da sua vida, aí você pode ter perdido alguma coisa. Você pode estar perdendo alguma coisa esse dia, essa semana, você pode ter passado por uma perda agora há pouco tempo. Mas eu digo a você, sem medo de errar, se você estiver na presença de Deus, Deus vai estar presente também, para fazer flutuar o machado que você perdeu, para trazer de volta aquilo que você perdeu. Talvez você tenha perdido uma pessoa e você diz assim, olha, isso aí Deus não pode trazer de volta. Ele não pode trazer de volta, mas Ele pode promover o teu encontro com ela na hora certa, no momento certo. Ele pode te dar paz agora. Ele pode ser o consolador da tua vida nesse momento. E é um milagre a gente olhar e ver como a paz de Cristo, a Bíblia diz, excede todo entendimento. Por quê? Porque não é como a do mundo. O mundo tem paz quando tudo vai bem, as contas estão pagas. Mas a paz de Cristo é quando tudo vai mal, quando eu perdi alguém, quando eu perdi o emprego, quando eu perdi alguma coisa, e mesmo assim eu tenho paz. Isso excede todo o entendimento humano, as pessoas não conseguem compreender. Mas quando Deus está presente, aquilo que parece impossível pode acontecer. Por isso, a única coisa que você tem que fazer é chamar Deus para edificar a tua vida junto com Ele. Chamar Deus para participar desse trabalho e dizer, Senhor, vem comigo. Eu preciso do Senhor para ser mais santo, eu preciso do Senhor para melhorar. Eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar, mas eu preciso desesperadamente da Tua presença. E eu tenho perdido, coisas foram perdidas. Veja, Eliseu perguntou, onde é que está? Aonde é que ele caiu? Mostra aí, onde é que foi? E ele mostrou. Então Eliseu jogou um pedaço de pau e aquilo flutuou. Deus está de repente perguntando para você, onde é que está o teu problema, filho? Onde é que está? Onde é que caiu alguma coisa na sua vida? Onde é que você perdeu algo que está tirando a tua alegria, que está tirando tua vontade de viver? Mostre para Deus. O Deus de Eliseu continua vivo, irmãos. O Deus de Eliseu continua aqui para fazer a parte mais difícil. E aí, depois que Eliseu fez flutuar o machado, o versículo 7 diz, levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Veja que há um limite até onde Deus vai fazer e há um limite aonde eu vou precisar fazer. O machado estava afundado, sem possibilidade de recuperação. Eliseu fez o machado flutuar até a superfície da água. E aí diz, agora você estende a mão e pega o machado. Bom, para isso eu tenho que entrar na água, tenho que ir lá. Não estava aqui pertinho, estava lá no meio. Eu tenho que ir lá e pegar o machado. Veja, o mesmo Deus que faz um machado flutuar, não pode fazer um machado voar? O que você acha? Eu preferia que ele tivesse feito voar. Né? Sai o machado, ele voa, sai parando assim, aí eu abro a mão, o machado, pum, na minha mão. Oh, glória a Deus. Deus pode fazer isso? Pode. Mas na maioria das vezes não vai fazer isso. Você quer moleza, irmão? Quer que tudo venha na mão? Deus faz um milagre, custa você agora ir lá pegar esse machado, droga? Ora, o que falta? Disposição. Coloque o que você perdeu na mão de Deus. Deus vai fazer um milagre. Coloque a tua vida na mão de Deus, edifica a tua vida, edifica a tua casa, edifica a tua família. Não está perdido ainda tem chance de mudar. Edifica teu casamento. Caiu, afundou, Deus pode fazer flutuar, mas quem vai ter que buscar é você. Tem muita gente esperando o milagre de Deus, mas querendo que Deus faça tudo. Eu vou ficar aqui no sofá esperando, vir na minha boca. Edifica, trabalha e Deus abençoa o teu trabalho. Amém? Vamos orar? Eu queria orar por você essa manhã.
Você que diz assim, essa palavra, pastor, é o que eu estava precisando para hoje. Se é contigo, vem aqui à frente, eu vou pedir ao pastor Paulo para orar por você, nós vamos orar juntos por você. Se é com você que Deus falou, se você diz assim, olha pastor, eu precisava hoje ouvir essa palavra trouxe aquilo que eu estava precisando de Deus, eu quero orar junto contigo. Eu quero pedir para Deus fortalecer você, para Deus colocar disposição no teu coração de trabalhar. E se alguma coisa você perder nesse meio de caminho, que você confie que Deus é poderoso para trazer de volta. Meu Deus, aqui estão meus irmãos preciosos diante do Senhor, trabalhando, lutando, enfrentando dificuldades, querendo fazer tua vontade, Pai. Talvez até alguns aqui tenham despertado essa manhã para a necessidade de trabalhar, para a necessidade de agir. Não importa a circunstância, não importa o motivo pelo qual vieram aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece a vida espiritual de cada um deles, que eles não desistam da obra, que eles ponham a mão no machado, mesmo se ele for emprestado. E se algo ruim acontecer, que o Senhor, eu sei, estará ao lado deles para fazer o milagre, mas um milagre que também envolve a participação de cada um. Senhor, abençoa meus irmãos com o entendimento da tua palavra. Abençoa, Pai, com força e disposição para caminhar, para cortar madeira, meu Deus, para colocar as mãos no arado e jamais olhar para trás. Continuarem, ó Deus, fazendo a tua obra na igreja, fazendo a tua obra na vida pessoal de cada um, investindo na santidade, investindo na mudança, na melhoria contínua da nossa vida. Abençoa teus filhos, meu Deus. Fortalece, meu Pai, aquilo que eles precisam e que só o Senhor conhece. Fortalece cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça. Agora, com toda a gratidão no teu coração, vamos louvar esse hino que fala de gratidão a Deus, de louvar ao Senhor, de dar glória a Ele por tudo que Ele tem feito. Pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. Nem as vozes de milhões de anjos expressam a minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser pertence tudo a ti. Dê glória a Deus. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, que por mim tanto fez, com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. A Deus seja a glória,
das bênçãos sem fim. Quero viver aqui, fazendo a vontade, ó meu Senhor. E se surgir ao Calvário, seja assim. Foi a cruz que salvou-me, seu poder resgatou-me. A Deus seja a glória, e por mim tanto fez, e por mim tanto fez. Obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso culto essa manhã. Glória a Deus. Amém, meus amados.